Olá, bem-vindos. Está no ar o primeiro programa do Ver para Saber, no canal de informação digital CID. Este será um canal de teor informativo com vários conteúdos jornalísticos, destinado a todas as idades. No programa de hoje, iremos falar sobre a pandemia que está a afetar o mundo em diversos setores e áreas. Em Portugal, a Covid-19 já matou mais de 700 pessoas e há mais de 20 mil casos confirmados. Por ser um programa direcionado ao mais diverso público, o Ver para Saber criou uma rúbrica dinâmica para os mais jovens. Esta, em concreto, será para que eles consigam compreender do que se trata o coronavírus. Olá, de certeza que já ouviste falar da Covid-19, conhecida também por coronavírus. No entanto, sabes o que é? Sabes como é que se transmite e o que é que devemos fazer para controlá-lo? Neste vídeo, o Ver para Saber vai procurar esclarecer as tuas dúvidas. O coronavírus é um vírus que não conseguimos ver. A forma como o apanhamos ainda está a ser investigada, mas pensa-se que se transmita pelo ar, de pessoa para pessoa, capaz de causar infecções nos humanos. A Covid-19 pode fazer com que sintas febre, tosse, dificuldades em respirar ou falta de ar. Pode surgir também dor de garganta, muco nasal, dores de cabeça, no corpo e cansaço, e em casos mais graves, pode até levar à morte. É muito importante dares atenção a todos estes pontos e perceberes se desenvolves algum destes sintomas. O que deves fazer para te proteger? Lavar as mãos várias vezes ao dia, durante cerca de 20 segundos, com água e sabão, ou com um produto à base de álcool. Tapar o nariz e a boca com a parte de dentro do cotovelo ou com um lenço de papel. Não te esqueças de colocar o lenço no lixo após utilizares. Evita tocar com as mãos na cara. No dia a dia, as mãos tocam em muitas coisas. Isso faz com que a possibilidade de apanhares o vírus seja maior. Evita o contacto com muitas pessoas e a partilha de objetos pessoais. É importante ir mantendo as rotinas. Para não aumentar a propagação, é importante manter-te em casa e teres cuidado. Já sabes, fica em casa e proteste. Vai ficar tudo bem. O Ver para Saber esteve à conversa com uma médica que exerce funções no Hospital de São José em Lisboa e que acredita que o pico quanto ao número de pessoas infectadas ainda não foi atingido. Alerta ainda para o perigo de se utilizar equipamentos de proteção individual de forma inadequada. De certeza, isso o pico não é de certeza agora. Eu acho que o povo, apesar de tudo, tem respeitado muito todas as normas que lhe têm sido impostas. Agora, de certeza que o pico não vai ser agora. Porque o problema é que há muita gente, se calhar infectada, que não sabe sem sintomas e vai passando. E por isso é que é obrigatório as pessoas ficarem em casa e não andarem de um lado para o outro. E ficarem quanto mais em casa melhor. E respeitarem tudo o que é... tudo o que é proposto, nomeadamente o distanciamento, lavarem as mãos, isso não é por acaso, é porque é um meio de veículo, mas o nosso pico ainda vai ser. Agora, esperemos que não seja tão mau como a situação de Itália, por exemplo, que é caótica. As nossas mãos são um veículo de transporte do vírus, sem nós sabermos. Portanto, lavar as mãos, sempre, muitas vezes, com sabão. Qualquer coisa que nós façamos, lavamos as mãos ou utilizar aquela solução alcoolizada. Porque muitas das vezes o que é que acontece? Vamos lá fazer aqui um panorama. Uma pessoa sai de casa, abre a nossa porta, quando vai chamar o elevador carrega num botão em que toda a gente carregou, certo? E a porta e as maçanetas. Portanto, chega ao trabalho, abre o computador, portanto, isso tem que ser tudo higienizado. Portanto, isso é os meios, o contacto, portanto, que é o contacto também faz com que as pessoas se infectam. E, entretanto, como isto também é por gotículas, portanto, tem que se muitas das vezes deixar, não é por acaso que eles dizem que as pessoas têm que estar 2 metros afastados. E quanto mais estiver em casa, melhor, menos contacto com outras pessoas têm, menos contacto, menos hipóteses temos nós de nos contagiarmos. As máscaras que eventualmente se podem usar são as máscaras cirúrgicas, não aquelas que são branquinhas ou as de bico de pato. As de bico de pato é mesmo só para profissionais. Agora, o problema é, em relação às máscaras, as máscaras têm que ser bem utilizadas. Se a pessoa quiser estar protegida ou por proteger os outros, para já tem que utilizar a máscara bem posta. Não é estar aqui, portanto é primeiras fitinhas aqui atrás e as segundas ao pescoço. Tem que ficar bem posto e aqui do lado não pode entrar nenhum ar.
E depois as máscaras só são mais ou menos, só se devem utilizar mais ou menos o máximo durante 4 a 6 horas. 4 horas já é muito bom. E nada de fazer aquilo. Ora, já estamos muito bem, puxar a máscara para baixo. Isso não existe. Porque a máscara, para ser utilizada e bem utilizada, é usar quando é preciso e quando se tirar, é tornar a desatar os nozinhos e tirá-la pelas fitinhas. Porque o que acontece é que as pessoas entram e põem para baixo, andam com ela tipo penduradinhas no pescoço e a parte da frente está cheia de micro-organismos. E não só de Covid, eventualmente todos os micro-organismos. Em relação às luvas, ainda tem mais piada, que nós vemos muitas das vezes as pessoas nos supermercados andam com as luvas. Mas depois essas luvas vão mexer na cara, mexem nos olhos, mexem nas coisas. Meu Deus, isso não pode ser. As luvas é para utilizar, se possível, mas depois é para estar fora. Como se sabe, a maior parte das pessoas mais velhas já têm muitas comorbilidades. Ou são diabéticas, ou são hipertensas, ou têm neoplasias, portanto cancro, ou então a própria idade lhes dá uma fragilidade maior. Portanto, as defesas vão diminuindo com a idade. Portanto, qualquer vírus que se aproveita, mais uma pessoa mais idosa. E é por isso que as pessoas mais idosas são mais vulneráveis. Porque para combater a infecção, ou têm comorbilidades, ou então a própria idade lhes confere menos defesas. Não, vai haver Covid-19 e continua a haver os outros doentes. Não podemos entrar num pânico em achar que todos os doentes que têm infecções respiratórias são Covid, mas também não podemos deixar de perceber que os outros doentes continuarão a existir. Temos que nos ir preparando dia após dia, porque o que é hoje verdade, amanhã já não é. Portanto, hoje podemos ter 10 doentes internados nos cuidados intensivos, amanhã podemos ter 100. Portanto, eu acho que isto tem que ser um adaptado dia após dia. E nós vamos ter que fazer muito esforço e acho que vão vir momentos muito difíceis. Isso podes crer, momentos muito difíceis. Só acreditarem naquelas, ou que seja do governo, ou que seja mesmo da Direção-Geral de Saúde, porque videozinhos, pessoas a falarem, até da própria Itália, de outros sítios a falarem, é melhor nós nem acreditarmos. Portanto, eu acho que se tem que esclarecer a população que não acredite em Direção-Geral de Saúde, os sites importantes e o resto mais nada, porque senão aí vai ser o pânico total. Eu acho, mas isso é uma opinião própria, mas acho que ele não se vai extinguir. Ou seja, nós temos a gripe A que não se extinguiu e também houve uma pandemia, mas uma pandemia ao pé desta, uma pandemiazinha. Não se extinguiu, mas há vacina. Eu acho que ele vai, se calhar, entrar numa situação decrescente, poderá eventualmente, daqui por um ano ou menos ou mais, haver uma vacina, mas penso que, em termos de pandemia, vai acabar, mas não se vai extinguir, acho eu. Eu acho que todos os dias temos que lutar contra o pânico. Temos que pensar que temos que fazer as coisas certas, que nos mandam e ter calma, porque só assim é que damos um bom exemplo também à população. Eu neste momento ainda estou serena. Tenho medo como toda a gente, mas estou serena. A Covid-19 não só está a prejudicar a saúde de muitas pessoas, como também as rotinas. A melhor forma de impedir a sua propagação é mantendo o distanciamento social, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Por esta razão, as escolas foram encerradas, os estágios foram suspensos e os estudantes deparam-se com uma nova realidade. É o exemplo de uma estudante que se encontrava a estagiar fora de Portugal, ao abrigo do programa Erasmus+, mas que acabou por regressar a casa e em segurança por causa da pandemia, de maneira a cumprir com o período de quarentena obrigatória. Ora, veja a entrevista. Tinha noção, mas lá eu não tinha televisão. Então aquilo que eu via era algumas coisas nas redes sociais e como era nas redes sociais eu não me acreditava muito. Ia ver ao site da DGS, da Saúde 24 e assim, mas não tinha uma forma de acompanhar aquilo que estava a acontecer na Alemanha, porque não tinha jornal e eu tampouco leio alemão, né? Então era aquilo que eu ia ouvindo e que eu ia perguntando no hospital.
Então, a ideia com que eu estava era, ok, isto está a acontecer, já chegou aqui sim, mas não está muito grave. No momento ainda não estava grave. E então, eu fui ao estágio, portanto, há alguns dias ainda, antes de interromper. Eu lembro-me de que haviam 2 suspeitas de 2 utentes lá no serviço que poderiam estar com o Covid-19, e acho que foi aí que eu deixei de ir ao estágio, né? Porque entretanto meteram-se folgas, etc. E a partir daí eu comecei a pensar, ok, já chegou ao meu serviço. Eu estava em Munique, e acho que é uma hora e tal do norte de Itália. E então lá já havia muitos casos mesmos. E as pessoas não estavam muito preocupadas. Por exemplo, eu lembro uma vez que fui a um supermercado, estava sol, estava um dia incrível. Diferentemente do que é costume, porque lá é sempre tempo muito nublado, muito abafado, muito frio. E naquele dia estava tipo uma primavera. João, estava toda a gente na rua, idosos, crianças, bebés, grávidas, não grávidas, toda a gente na rua e eu ali de máscara no meio daquela gente. Eu senti-me ridícula, porque eu era a única que aparentemente estava preocupada. Toda a gente ali nos cafés, a beber café, a conversar, estavam de férias, no meio do início de uma pandemia do vírus, não é? Então aí eu comecei a pensar, se calhar é boa ideia eu regressar antes que as coisas comecem a piorar. E foi o que eu fiz. No serviço, por eles, nós continuávamos o estágio, não é? Foi do género, basicamente eles ofereciam-nos toda a proteção que a gente fosse precisar para que a gente continuasse lá o estágio, porque eles queriam que a gente ficasse lá. Mas as nossas enfermeiras aconselharam-nos a voltar, porque já sabiam que as coisas iam ficar piores e nós voltamos. Eu não uso muito o Facebook, mas, por exemplo, eu abri a página e já vi imensa gente a publicar, a dizer isto e depois a ler teorias da conspiração e não sei o quê. E então eu achei que fosse assim um bocado exagero, não é? Não acreditei muito. Até eu ter voltado, ver o jornal e continuar a ler no site da DGES os relatórios. Antes de eu regressar, eles perguntavam-me se lá já havia muitos casos, se eu não queria voltar, como é que é, se eu estava mesmo a ir ao hospital para estagiar. E depois, quando eu voltei, acho que não disseram assim em grande coisa, né? Porque eu própria sei os cuidados que tem que ter, né? Então, eu recebi, como toda a gente recebeu, aquele e-mail geral do IPP, só. E como eu estava no país, não é? Eu e as minhas colegas, é que entramos em contato com o professor para saber como é que era, o que é que podíamos fazer, tínhamos que voltar de imediato, podíamos ficar, como é que era? E nós entramos em contato. Do pouco que eu vi, a Alemanha, querendo ou não, é um país que tem muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, muitos mesmo. Ainda para mais em Munique, há muitos italianos. E a Alemanha é um país, muitas culturas, pessoas do Quênia, pessoas do Congo, que eu conhecia, pessoas do Quênia, do Congo, da Roménia, turcos, italianos, franceses, portugueses. A Alemanha tem imensos estrangeiros, então eu acho que foi
a partir daí que pode-se ter iniciado a tal propagação, né? E a Alemanha é um país enorme, há muita gente. Depois de eu ter regressado, o meu serviço fechou, portanto, todas as camas fecharam e ficaram lá reservadas para utentes com Covid-19. E enquanto eu estava lá, havia um serviço que já tinha fechado só à espera de utentes com Covid-19. Eles são extremamente organizados e eu acho que é a partir daí. E tem muitos recursos, portanto, recursos materiais, recursos humanos não tanto, mas eles têm muitos recursos e são pessoas que são trabalhadoras e estão muito, muito dispostas a ajudar. Eu acho que é por aí. A economia portuguesa não tem nada a ver com a economia alemã. Tem recursos financeiros, materiais que nós não temos. Eu, por exemplo, no hospital em que eu estagiei, eu nunca vi falta de nada. Nada. Muito pelo contrário, sempre havia muita abundância. Ao contrário do que acontece aqui. Em todos os hospitais em que eu estagiei aqui, sempre havia falta de material, etc. Em termos de recursos humanos, lá há muita falta de enfermeiros. Eles não têm enfermeiros. Por isso é que eles importam muitos enfermeiros de Portugal, do Brasil, porque eles não têm. Aqui já há muitos enfermeiros, apesar de que grande parte emigrou, mas eu acho que a grande diferença está na questão da organização e na questão dos recursos materiais. Neste momento sinto-me sortuda, não é? Por poder estar em casa a cumprir a minha quarentena. Agora, há profissionais de saúde que levantam de manhã e vão trabalhar todos os dias e são expostos a tudo e mais alguma coisa e depois regressam para casa, percebes? E têm familiares, têm filhos, é tudo muito delicado. E eu, honestamente, nesta fase da minha formação e nesta fase da minha vida, não sei se tinha a maturidade profissional suficiente para lidar com isto. É claro que eu ia lidar, né? Porque eu tinha que trabalhar, eu iria arranjar alguma maneira. Mas neste momento, e refletindo, não sei se tinha a maturidade profissional para enfrentar tudo o que os enfermeiros e médicos e auxiliares enfrentam diariamente. É de força, é de coragem e é de admiração. Tudo aquilo que eu vejo os profissionais de saúde a fazer hoje, amanhã, será a minha função. E eu espero estar à altura, não desiludir ninguém e fazer face e da mesma forma que todos andam a fazer, porque isto não está a ser fácil e eu não vejo ninguém a baixar os braços, pelo contrário, vejo tudo a arregaçar as mangas e é tipo, bora para a guerra. E eu espero fazer face a isto. Damos por encerrado o primeiro programa dedicado ao coronavírus. Nós voltamos em breve e com novos temas que marcam a atualidade. Obrigado e continua a acompanhar o Ver para Saber.